Paz do Senhor, meus queridos inscritos, meus queridos irmãos do canal do Crente Podcast. Está começando mais um episódio aqui para a honra e a glória do nosso Deus. Hoje, antes de a gente falar aqui sobre o tema que nós vamos falar, quero pedir para você se inscrever, comentar, compartilhar, tá bom? Se você deseja ser membro do canal, tem um botão aqui embaixo para você ser membro do canal e tem alguns benefícios que você pode ter. E lá você clica, você conhece ali todos os benefícios, tá bom? Quero agradecer você que já é membro, tá bom? E você que não é, se torne membro aí. E também quero deixar aqui já a nossa programação da semana. Para você que tá chegando a primeira vez e não conhece, toda segunda, quinta, sábado, todas as segundas, quintas e sábados, nós temos vídeos novos aqui. E todas as quartas-feiras com o programa Nova Mulher, tá? Conheça o programa Nova Mulher, é uma bênção, algo novo que Deus preparou para nós aí. E eu tenho certeza que vai abençoar você, que é mulher, e homem também, né? Porque nós falamos muito sobre relacionamento, né? Casamento. Então, conheça aí o programa Nova Mulher, que é todas as quartas-feiras. Bom, hoje, vocês gostam muito, né? Quando a gente fala de libertação. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar um pouquinho de libertação, principalmente na área sexual. E para falar sobre isso aqui junto comigo, a gente bater um papo aqui, conversar, eu convidei a pastora Lorena Sabino. Pastora, seja bem-vinda. Obrigada. Privilégio estar aqui de novo, né? Segunda vez aqui no Crente Podcast. Eu agradeço muito a oportunidade para estar aqui falando um pouquinho da área de libertação e principalmente de Jesus, né? Porque ele é o alvo da libertação. E você já esteve aqui, né? Para quem tá vendo ela pela primeira vez, Exatamente. ela já veio aqui, já contou o testemunho dela. Nesse momento, acho que tá com mais de 100 mil visualizações. 114 mil que eu vi lá. 114 mil visualizações. Uma benção. Glória a Deus. Você esteve aqui, foi com a minha esposa, né? Foi com a Jamile. É verdade. Hoje nós vamos falar sobre libertação. Olha, a pastora Lorena, meus irmãos, ela é do Ministério Peregrino Church, da pastora Pamela, que vocês já conhecem, né? Mulher abençoada aí, pastora abençoada. Casada com o pastor Eliseu. Ela é de Londrina, Paraná. E ela tem uma mentoria de ensino de libertação e um manual prático de interpretação de sonhos, que é onde Deus mais fala com você, né? Nós estávamos ali conversando nos bastidores e você estava me contando como Deus ele te usa nessa área da dimensão dos sonhos, né? Exatamente. E você tem um manual prático lá no seu Instagram, né? Que você disponibiliza. Eu tenho o e-book, né? Para quem tem interesse em saber mais a respeito da dimensão dos sonhos. Até porque os sonhos, né? Eles falam muito com a gente, nos dão pontos cruciais a quais a gente deve também trazer libertação para nossa casa, seja o sonho da alma, seja o sonho da carne, seja o sonho do espírito, é o Senhor falando conosco, até com os sonhos da carne. Se você está tendo muito sonho da carne, significa que você está alimentando mais a tua carne do que o teu espírito, né? Então, se as pessoas elas querem saber mais um pouquinho a respeito, né, da dimensão dos sonhos, como funciona, porque Deus, ele me usa muito também nessa área, né? E se quiser saber um pouquinho, né, pode ali estar me procurando no Instagram, também, né, no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube, que eu falo um pouquinho ali também de sonhos. E também agora, no mês de outubro, eu vou estar dando uma masterclass a respeito da dimensão dos sonhos. Amém. E você tem uma mentoria, né, de ensino Sim. de libertação que você dá, né? Eu dou mentoria também, né, eu atendo, né, várias pessoas, não somente na área dos sonhos, mas em todas as áreas, né, eu atuo, assim, nessas áreas de libertação, seja na área sexual, né, seja alguma área da vida que a pessoa também não consegue romper, né? Dou esse discipulado personalizado, vou acompanhando de perto, né? E para honra e glória do Senhor, muitas pessoas têm crescido espiritualmente, têm fluído espiritualmente, porque o Senhor tem me usado, né, como ferramenta na vida delas. E a honra toda é para Deus, né? Toda para o Senhor Jesus, né? Assim como eu disse, na primeira vez que eu estive aqui, eu até disse, né, no podcast, que eu, quando entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu entendi o que era evangelho, que eu entendi qual foi o sacrifício que Jesus fez. Eu fiz ali uma promessa para Satanás, que quem tivesse ao meu derredor e quisesse verdadeiramente buscá-lo, eu iria ensinar, eu iria ajudar aquelas pessoas a romperem com ele e não ser mais escravizadas, porque a gente tem que tomar uma atitude na nossa vida de não querer mais viver naquela miséria, seja em qualquer área da nossa vida, porque o inimigo ele traz, né, a miséria não somente na área financeira, mas em todas as áreas da vida do ser humano, às vezes na área sexual,
na inconstância espiritual. Então, eu ajudo essas pessoas a estar buscando o Senhor verdadeiramente, com base bíblica, porque a gente não pode sair da palavra, né? Eu ensino essas pessoas a estarem fluindo espiritualmente, rompendo e vivendo o sobrenatural de Deus para a vida delas. Amém. E eu quero já mandar aqui um abraço para a pastora Pamela, pastor Rony também, viu? Você que vão assistir lá, né? Sim, são umas bênçãos. Então, um abraço para vocês aí. Deus abençoe muito vocês, tá? Você faz parte do ministério dela. E Sim. quem quiser conhecer a pastora Pamela também, tem bastante vídeo aqui no canal da pastora Pamela, tá bom? Precisa assistir aí. Bom, o tema de hoje é libertação, né? Vou focar na área sexual. Hoje, existem muitas vidas, almas cativas nessa área, né? Satanás tem aprisionado muitas pessoas na área sexual. E é uma área que todos nós somos tentados, né, pastora? Todos. Nós não vigiarmos, nós não estarmos em constante oração e jejum, e vigiarmos, nós estamos suscetíveis ao pecado. E ainda mais que hoje tá tudo tão fácil o acesso, né? Infelizmente. O pecado cada vez mais fácil de você acessar. E às vezes a gente escuta cada coisa que você fica assim, meu Deus, a gente não imagina o quanto as pessoas estão presas, cativas. Quer dizer, o diabo tem aprisionado na área sexual, que foi algo que Deus fez para nós, né? Foi algo que Deus criou para ser bênção na nossa vida. Mas o inimigo, ele tenta deturpar, né? Isso. E, pessoal, antes de continuar esse podcast, eu quero apresentar algo maravilhoso que eu recebi aqui, uma bênção de Deus, eu quero que vocês conheçam. Está aparecendo na tela aí para vocês o WhatsApp, o site e o QR Code do Centro Bíblico. Olha só o que eu recebi do Centro Bíblico. É uma Bíblia Sagrada interlinear. Então, de um lado, você vê que de um lado tem o Antigo Testamento traduzido do hebraico para o português e do outro lado, o Novo Testamento do grego para o português. Para você que ama estudar a palavra de Deus, para você que é teólogo, você que está estudando aí, essa Bíblia é excelente. Muita gente pergunta assim, qual que é a Bíblia mais fiel ao original? Eu recomendo para vocês esta Bíblia aqui, que é excelente para estudo. Se vocês abrirem ela aqui, nós temos a versão NAA, a versão NTLH e aqui o hebraico traduzido para o português na língua fiel ao original, né? Então, você que quer adquirir essa Bíblia aqui, acesse o Centro Bíblico. O Centro Bíblico ele entrega para todo o Brasil. Você pode acessar o QR Code e o telefone ou o site que está aparecendo aqui embaixo na tela e eles vão te atender com atendimento personalizado. Lá você encontra Bíblias, várias versões da Bíblia, encontra livros infantis. Então, eles têm um atendimento excelente, eu recomendo demais. Eu quero mandar um abraço aí para todos aí do Centro Bíblico e eu amei receber e eu quero que vocês conheçam o site, entra no site, adquira e tenha essa Bíblia aqui maravilhosa para você aprender a palavra de Deus e vai ser entregue aí na sua casa. E não esqueça, hein? Entre lá porque tem um combo especial lá que agora foi montado para vocês. E vai ser bênção de Deus para a sua vida, hein? Não perca, Bíblia Sagrada Linear, você encontra lá no Centro Bíblico. E como que você vê hoje, pastora, como os casais estão aprisionados hoje? Você acha que isso tem crescido muito na igreja? Infelizmente, Rafael, é até triste, né, falar algo desse tipo. Na maioria das vezes, as pessoas que estão até em altares, né? Elas não foram totalmente libertas nessa área em específico, na área sexual. Tem muitas pessoas que estão impondo mãos, líderes, né? Pastores, missionários, impondo mão em pessoas, orando. E elas não foram totalmente libertas nessa área. E essa pessoa, ela pode transferir o que está sobre a vida dela para aquelas. Né? Então, a pessoa, às vezes, por exemplo, se a pessoa ela teve uma corrupção ali na alma dela, na pornografia, e aquele líder, né, aquela pessoa em si, ela ainda não conseguiu sanar totalmente, tirar
tudo aquilo da vida dela, tirar esse mal pela raiz, e ela ainda acessa isso, mesmo ministrar a palavra, porque isso acontece, eu atendo muito caso assim. E mesmo ela, né, tendo essas práticas, ela ainda vai, ora pelas pessoas, ela impõe mão dentro da igreja, ela libera palavras, né, sobre a vida das pessoas, ela está contaminando, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós somos uma fonte que jorra, não é? A palavra de Deus diz ali também, quando Jesus, ele encontra com a mulher samaritana, se aquele beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, nós somos essa fonte. Então, a palavra de Deus traz outra colocação. De uma fonte não jorra dois tipos de água. Ou ela é limpa ou ela é poluída. Então, com Deus não tem meio termo. Então, se você tá com alguma área na tua vida que não foi totalmente curada, você vai transferir para a vida das pessoas que estão ao teu redor, quando você impõe tuas mãos, quando você ora. Então, tem muitas pessoas, infelizmente, que elas não estão curadas nessa área e estão colocando as mãos sobre a vida das outras e estão contaminando, né, as outras, né? Por exemplo, vou até contar aqui algo que aconteceu comigo mesma. Eu fui como ministro, né, pregava em muitas igrejas, fui pregar em uma igreja em si, e ali a pessoa, né, que veio, não vou citar, né, a pessoa que veio ali orar por mim, ela colocou as mãos em mim e orou. Até então estava tudo tranquilo, estava tudo certinho. Até quando eu era ímpia, eu não tinha ataque de batalha da mente nessa área de toque religioso, que é aqueles pensamentos sexuais, né? E depois essa moça, ela não colocou a mão na minha cabeça, porque eu não deixo ninguém pôr a mão na minha cabeça, até um conselho que eu deixo para os irmãos que estão aqui, não deixe ninguém pôr a mão na sua cabeça. Mas essa pessoa somente colocou a mão no meu ombro, né? E orou por mim ali, naquele momento, para orar, para eu poder ministrar a palavra. E quando eu voltei para casa, a partir daquele dia eu já comecei a ter pensamentos de cunho sexual. Eu ia para a igreja ou estava em algum lugar, começava a ver insetas, né, de cunho sexual, de ver a pessoa ali, né, despida, sem roupa. Eu falei, misericórdia, porque eu nunca tive isso. E fui entrar na batalha, fui orar, fui jejuar, né, quebrar tudo aquilo sobre aquela contaminação. Até então eu não tinha caído em si, que tinha sido pela transferência pelas mãos da vida daquela pessoa. E quando eu fui ali buscar no Senhor, no jejum, na oração, na busca, Senhor, o que aconteceu comigo? Qual foi a legalidade que eu dei? Porque eu estava tentando entender qual foi a legalidade, né? E ali, naquele momento, eu buscando, o Senhor me trouxe que eu tinha sido contaminada através da imposição de mãos. E fui convidada, depois de alguns dias, novamente para ministrar nessa mesma igreja. Eu tinha quebrado tudo, orei, né? Consegui, graças a Deus, tirar tudo isso da minha vida, essa contaminação, e fui novamente para esse lugar. Ministrar, e naquele dia eu falei assim, não, não vou me blindar espiritualmente, né, não vou fazer aquela oração de blindagem, porque até então eu não sabia fazer, Deus foi me ensinando na prática, né, e ali eu entendi que o Senhor queria que eu me blindasse antes de orar para alguém, antes de ministrar a palavra em alguma igreja, e eu falei assim, não, eu não vou blindar, eu vou deixar, se às vezes for, né, essa pessoa em si, vai acontecer novamente, ou então era só coisa da minha cabeça, eu ainda fiquei, não, é coisa da minha cabeça, e ali fui, ministrei a palavra novamente, essa pessoa veio novamente, foi a mesma pessoa que veio orar por mim, aí colocou as mãos sobre mim, e orou, né, no meu ombro novamente, orou, e após alguns dias, não foi logo em seguida, igual foi da outra vez, mas após alguns dias começou novamente, acho que uns 2 dias, 3 dias começou novamente, esse mesmo ataque, aí foi quando eu falei, realmente, é pela imposição de mãos, aquela pessoa, né, me contaminou. Então, você entende? Por que eu tô dizendo isso? A pessoa, ela não estava liberta, ela tinha esses ataques, né, com certeza, né, de batalha na mente, de toque religioso, que são esses pensamentos de cunhos sexuais, impôs a mão sobre mim, não precisou ser nem na minha cabeça, impôs a mão sobre mim e passou o que estava sobre a vida dela. Ah, mas tem base bíblica? Tem. A palavra do Senhor vai nos dizer em Atos dos Apóstolos que quando Pedro, João, eles chegavam ali, né, que as pessoas eram batizadas nas águas, eles chegavam ali para ministrar sobre a vida daquelas pessoas, eles empunhavam as mãos sobre elas, e quando eles empunhavam as mãos, elas recebiam na hora o Espírito Santo. Então, nós somos uma fonte, o que está sobre a tua vida vai ir pela vida da outra, vai ser transferido para a vida daquela que está recebendo, a qual você põe as tuas mãos, né? A gente tem esse poder, né, em nós de
transferir, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Jesus, ele empunhava as mãos, havia cura, havia milagres, nós, né, também quando empunhamos as nossas mãos, se você tiver com o poder de Deus, se você tiver numa vida santificada, você vai ser usado como instrumento de Deus. Se você ainda tiver com alguma legalidade ou algo na tua vida que não foi totalmente curado, você vai transmitir para a vida daquela pessoa que está recebendo. Mas o que você tem a dizer sobre a pessoa que está recebendo, no caso? Porque vamos supor que é uma pessoa que está ali em santidade, está em oração, não tem ilegalidade nenhuma, está em jejum, e mesmo assim ele recebe? Sim, eu estava em jejum, não tinha nenhum tipo de legalidade. A partir do momento, Rafael, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu, por muito tempo, fui chamada até, as pessoas acreditam que muitas não sabem nem o que é o termo religioso, que significa, na verdade, me chamavam de religiosa, que eu jejuava muito, que eu tinha que parar de jejuar tanto, que ia ficar doente, e que, né, sim, porque eu realmente tinha uma vida muito... Eu não sou nenhuma santa, mas eu levava uma vida santificada, porque a palavra de Deus diz, sejais santos como eu sou santo, então eu buscava santificação. Só que, no mundo espiritual, aquela coisa, se você não se blinda, você fica vulnerável ao inimigo. Então, eu acredito até que o Senhor permitiu isso acontecer, para que eu pudesse ver que o inimigo, ele tá, assim como diz a palavra, ele está ao derredor, só esperando o momento de tragar, só esperando o momento de vir, de trazer a contaminação para nós. E o toque, a Bíblia vai nos dizer que o tato, ele é algo muito sério no mundo espiritual. O que aconteceu quando os ossos, né, de Eliseu tocaram naquele morto? O morto ressuscitou, né? E a palavra também vai dizer que Eliseu também, né, quando ali morreu, né, o filho daquela mulher, ele deitou sobre o corpo daquela criança para transferir o que havia sobre a vida dele, sobre aquela criança. Então, no toque, há transferência, entende? Então, se você tá ali com a tua vida santificada, glória a Deus, continue, mas se blinde. Às vezes a gente esquece do simples fato de se blindar espiritualmente. A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós temos que fazer a oração de blindagem espiritual, para que Satanás não consiga nos acessar. A gente tem que fazer isso na nossa vida, em todos os momentos, porque se você está tendo acesso com alguém, né, se você permite que alguém toque em você, né, ela está transferindo algo para a tua vida. Se ela estiver, né, cheia do Espírito Santo, ela vai transferir o Espírito Santo para você. Ontem mesmo, né, igual eu estava conversando com você aqui nos bastidores, fui numa conferência do apóstolo Robson, fui curada da vista. A última vez que eu estava aqui, eu estava de óculos, né? Verdade. Fui curada da minha vista, olha só. Então, o que estava sobre a vida dele veio sobre a minha, mas necessitou um toque dele em mim. Você entende? Então, se você está contaminado, você toca em alguém, você vai contaminar aquela pessoa que está recebendo das tuas mãos aquilo que está sobre a tua vida. É algo muito sério no mundo espiritual. Mas como que você... Vamos lá. Às vezes a gente chega numa igreja, ou a gente vai... Quando é a nossa igreja, a gente tem um pouquinho mais... Talvez a gente conheça mais. Mas, por exemplo, vai para uma outra igreja. A gente não conhece ali as pessoas, não conhece o pastor. E às vezes ele sai impondo mãos. Você vai fazer o quê com a pessoa? Você vai falar, não... Como que você acha que nós devemos agir nessa situação? Ok, que acontece. Isso, acontece muito. É até a blindagem espiritual que eu vou ensinar, foi algo que Deus me ensinou quando eu fui contaminada. Na cabeça, eu aconselho ninguém nem permitir. Se a pessoa vir colocar a mão com toda a educação do mundo, você fala, não gosto que põe a mão e tal, porque é algo muito sério, né? A pessoa receber impartição, principalmente na área da cabeça. Mas assim, se a pessoa vem colocar as mãos, vem orar, nesse momento o que eu faço? A pessoa vai estar fazendo a oração dela ali, ela vai estar orando pela vida da outra. Na hora você vai declarar no mundo espiritual, Senhor, o que provém de ti eu recebo, o que não vem eu cancelo no mundo espiritual, em nome de Jesus. Eu me blindo, eu declaro a minha vida blindada pelo sangue do Cordeiro. Você tem que se blindar espiritualmente para que aquilo que está sobre a vida da pessoa não venha e te contamine, né? Porque isso é muito sério. Até... Pedro mesmo, quando ele encontrou ali aquele homem que estava ali na porta do templo pedindo esmolas, ele falou, Senhor, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, né, o que estava sobre a vida dele, eu falei, isso eu te dou. Olha só, ele transferiu sobre a vida daquele homem, o que estava sobre a vida daquele homem. E aquele homem recebeu, porque ele estava vulnerável, ele estava suscetível, né, a receber. Ele, né, tinha no mundo espiritual ali essa abertura para receber. Então, às vezes, aí quando a pessoa tá ali orando, também ela tá ministrando, ela tá impondo sobre a tua vida, tá na vida dela. Então, você tem que estar o quê? Aquele homem estava vulnerável, ele recebeu. Então, você tem que fazer o quê?
tem que se blindar. Se chegasse ali, por exemplo, um satanista, um bruxo, falasse, olha, o que eu tenho eu vou te dar, ele seria cheio de demônios, né? Então, a gente tem que se cobrir espiritualmente, para que a gente, mesmo você tendo uma vida jejuada, você tendo uma vida orada, você tem que o quê? Declarar que no mundo espiritual você esteja ali coberto pelo sangue do Cordeiro, que você esteja ali totalmente liberto de todo qualquer tipo de contaminação que o inimigo possa usar a vida de alguém para trazer sobre a tua vida. Isso daí é uma das origens, né? Uma das. Qual a principal... Você que atende as pessoas, qual que é as principais origens que você identifica, assim, de pecados sexuais? Da onde que origina-se, geralmente? Olha, tem vários pontos, né? A pornografia, masturbação, música, né? Vou explicar um pouquinho de cada um aqui. Vou começar pela pornografia. A pessoa, ela já não começa sendo, assim, viciada em pornografia, né? Na imoralidade sexual, assim, logo de cara. Tem que ter tido um ponto de acesso na vida dela em algum momento, né? E é até uma das coisas a quais eu mais recebo pessoas, ajudo, né? Nessa área também. Porque a pessoa, às vezes, ela fala assim, eu tô jejuando. Chega pra mim e fala, pastora, eu não tô entendendo. Eu tô jejuando, eu tô orando. Eu luto contra isso. Eu leio a Bíblia, só que eu caio. A pessoa fala, não consigo, parece que é mais forte do que eu. Mas por quê, Rafael? Às vezes a pessoa, ela tá tentando curar ali algo sem ir diretamente na origem, sem ir diretamente na raiz. Se você vai lá, corta uma árvore, né? Você vai lá, né? Vou dar um exemplo, você vai cortar a árvore, mas deixa ela ali enraizada, ela vai voltar a brotar. Então, às vezes, a pessoa só fica tendo essas medidas, assim, imediatistas, de, eu vou cortar aqui, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Eu vou parar de ver a pornografia. Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?